Vamos a mais um bloco de perguntas entre candidatos à Prefeitura do Recife, outra vez de temas determinados, com os assuntos que eu vou sortear agora. Lembrando que nesta urna tinham 12 temas, 4 já foram sorteados e vamos sortear mais 4 temas agora. Eu vou sortear então o primeiro tema deste bloco. Vou aqui. Geração de empregos. O primeiro a perguntar é o candidato Gilson Machado, do PL. Candidato, quem o senhor escolhe para responder a pergunta sobre geração de empregos? João Campos. Candidato João Campos, então o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta ao candidato João Campos sobre geração de empregos. João Campos, Recife hoje tem em torno de 150 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Recife hoje é o pior ambiente de negócio do Nordeste para o empresário investir. Recife hoje não tem atração turística viável. Infelizmente, é a minha cidade que tem um grande equipamento. João Campos, Recife hoje tem uma segurança que espanta os empregos e o turista. É um ambiente inóspito para a construção civil. O que é que você vai fazer depois de 12 anos desse fracassado governo? Candidato João Campos, 2 minutos para a sua resposta. Vocês percebem, mais uma vez, que a candidatura de Gilson coloca o Recife para baixo. Fala mal da cidade, mal das pessoas. Não é isso que a gente quer para o futuro do Recife. A gente tem trabalhado muito na geração de empregos da nossa cidade. Ele não perguntou, mas eu vou responder. A geração de emprego é algo fundamental. Foram mais de 91 mil carteiras assinadas de saldo positivo. Só nesse ano, a gente tem mais de 40% de todos os empregos gerados em Pernambuco na nossa cidade, no Recife, mesmo tendo 16% da população. Nós fizemos o Embarque Digital, o maior programa de formação e ensino superior do Brasil na área de tecnologia. Ensino superior bancado pela Prefeitura. Na primeira turma, 59% dos alunos estavam com carteira assinada na área de tecnologia no dia da formatura. Nós fizemos também o Desenvolve Recife, trazendo espaço de qualificação, de formação. Nos nossos centros de formação, escolas profissionalizantes, foram mais de 14 mil pessoas formadas. E nós fizemos o Protec. E qual é a boa notícia? Nós vamos fazer mais. Eu garanto pelo menos mais 2 mil bolsas de formação técnica, que é muito importante, dialogando com o setor produtivo, falando para entender a demanda do setor de saúde, do setor de construção civil, de tecnologia, de prestação de serviços, para a gente fazer formação que dialogue com aquilo que o mercado precisa para garantir emprego. Formar pessoas é muito importante. A melhoria no ambiente de negócio. Quando a gente traz o processo de licenciamento unificado, a gente consegue ajudar a trazer novos investimentos. Aumentando o investimento público, a gente fala de mais de 850 milhões que foram investidos no ano passado. São mais de 10 mil empregos que a gente está gerando com as obras da Prefeitura, que são muito importantes. E aí eu pergunto, candidato, qual é a sua proposta para a área de emprego, formação, ensino superior, ensino técnico, qualificar as pessoas, falar de educação e emprego? Primeiro, candidato Gilson, o assunto é emprego. Vamos lá. Primeiro, não falo mal do Recife, falo mal da sua gestão, que é uma tragédia. É a gestão que depois de 12 anos o povo do Recife tem que lhe demitir, sim. O povo que pensa, a senhora que sofre na pele hoje, o filho dela não tem emprego. Eu teria vergonha de me candidatar de novo, o Recife tendo 150 mil pessoas abaixo da linha da pobreza e 15% desempregados. Segundo, eu quero dizer que falta estratégia. Quando você fala em 2 mil bolsas, parece que fez uma grande coisa. Não fez mais do que a sua obrigação, cara. O que são 150 mil bolsas quando temos 150 mil pessoas abaixo da linha da pobreza? Você tem que botar 10 mil bolsas. E não tem que achar muito, não. Isso é pouco ainda. O nosso povo, infelizmente, se acostuma com pouco, com o que é ruim. E eu quero dizer que você não unificou as licenças. É mentira. Isso foi um pleito de todos os empresários, principalmente da construção civil, no qual as suas licenças são mais de 82 ainda que estão espalhadas. Eu sim disse que vou unificar e vou unificar, como eu unifiquei no IFAM, que antigamente eram até 5 anos para tirar uma licença, como é atualmente na tua prefeitura, que não gera emprego. E agora é em 45 dias, ou então até 12 horas. Se não tiver licenciado em 45 dias na prefeitura, licenciado já está. Candidato João Campos, 1 minuto e 15 segundos para a tréplica. Candidato, essa lei já existe, do licenciamento tácito, e fui eu que fiz. Já está vigente na cidade. Assim como das 82 licenças diferentes, 77 já estão digitalizadas. E foi um processo que a nossa gestão conduziu. Acho que a grande diferença é que ele solta números sem fazer conta, sem responsabilidade. Eu não estou aqui
atrás de promessa a qualquer custo. Não. A gente está aqui com responsabilidade para fazer. Foi assim que a gente fez. Vocês não sabem da alegria do que é subir no Alto da Brasileira e encontrar duas crianças que me deram um abraço com a camisa do Recife no Mundo. Tinham ido estudar nos Estados Unidos e no Canadá, através do programa Recife no Mundo. Pela primeira vez na história, uma cidade no Brasil tem um intensivo de segunda língua e um programa de intercâmbio financiado pela prefeitura para aprender inglês. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente, a qualificação de pessoas. Agora, não dá para fazer isso se não tiver seriedade, responsabilidade com a coisa pública, fazendo conta e podendo fazer com que o investimento chegue para quem precisa. Eu tenho um orgulho muito grande de ter um saldo positivo de 91 mil carteiras assinadas na nossa cidade e saber que isso representa muitas famílias que passaram a ter renda e oportunidade e vamos fazer mais. Obrigado, candidato João Campos. O candidato João Campos do PSB pediu direito de resposta após o candidato Daniel Coelho do PSD dizer que a Prefeitura do Recife paga influenciadores e blogs para fazer collabs com o perfil pessoal do prefeito. Depois de ser analisado por uma comissão, o pedido foi negado. Agora vou sortear mais um tema. Agora o tema sorteado será morros e encostas. Morros e encostas. Agora quem vai fazer a pergunta é a candidata Dani Portela do PSOL. Candidata, quem a senhora escolhe para responder a pergunta sobre morros e encostas? Gilson Machado. Então a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Gilson Machado. Candidato, não preciso repetir que o senhor que fez parte do pior governo da história do país, o governo que em 2022 bloqueou 102 milhões para investimento em áreas de risco na cidade do Recife. De acordo com a Defesa Civil do Recife, hoje você tem 206 mil pessoas vivendo em área de risco. E eu gostaria de saber se o senhor pretende seguir essa mesma política de desinvestimento do governo Bolsonaro. Eu acho que assim, candidato, eu acho que a senhora não acompanhou ou não escutou o que eu disse. Nós colocamos aqui R$1 bilhão na época da tragédia, que o PSB tem culpa nisso sim. Nós vamos investir o que foi aprovado na Câmara, pelo menos, que a Prefeitura atual não investiu, que foi 317 milhões de reais. Nós vamos colocar geomantas e não plástico nas encostas e nos morros, que hoje nós temos 246 regiões, casas com risco iminente de desabamento e mais de 2 mil regiões, 2 mil locais com posições de risco iminente de desabamento. Nós vamos também ir atrás de recursos no exterior, sim, porque o recurso é pouco, a gente sabe disso, às vezes não dá para tudo. Você tem que tirar os 4 milhões, os 4 mil cabides de emprego que tem na Prefeitura, mas a obra é em torno de 3 bilhões de reais para poder fazer hoje o que tem que ser feito. Então, vamos buscar recursos no exterior a fundo perdido. E para fazer isso, Dani Portela, tem que ter credibilidade. Porque eles usam um negócio chamado Google. Quando dá o Google, PSB, Prefeitura do Recife, Geraldo Júlio, o que é que acontece? João Campos. 7 operações da Polícia Federal na época de Geraldo Júlio. Comprou respirador de porcos. Os caras compraram material de intubação, bicho, para 700 anos. Dá para entender por que o dinheiro internacional não vem? Infelizmente, a elite provinciana política aqui não tem credibilidade internacional, Dani Portela, para ir buscar recursos para resolver. Nós vamos buscar, nós vamos resolver, nós vamos priorizar, como fez Joaquim Francisco, como fez Roberto Magalhães, como fez Jabas Vasconcelos, que caiu de 9 mil pontos de desabamento, igual que nós temos hoje, para 3 mil. Infelizmente, essa prefeitura aqui falhou e nós vamos resolver. Está aí uma proposta que vai funcionar no meu governo. Candidata Dani Portela, 1 minuto e 15 segundos para réplica. As propostas um pouco desconexas, assim como o pensamento do candidato, que ora a gente tem até dificuldade de entender. O que é bem comum do bolsonarismo, que se confunde, que mente, que inventa e diz que vai fazer. É preciso tratar Recife com responsabilidade. Recife é a 16ª capital mais sujeita às mudanças climáticas do mundo. Isso impacta bairros como Sancho, Macaxeira. São mulheres que vão dormir com medo de a sua casa desabarem durante a noite. A gente precisa trazer proposta, debater esse tema de maneira séria, em respeito a todas as vítimas que morreram em 2022, delas 50 mortes na cidade do Recife.
A gente precisa falar de propostas efetivas para reduzir o déficit habitacional de mais de 71 mil moradias, 21 mil em áreas de risco, morros e encostas. Reduzir desigualdade é investir nessas áreas, pois essas desigualdades, elas são justamente de classe social. Quem são as pessoas que moram em áreas de morro, em áreas vulneráveis, em áreas de encosta? A gente precisa investir maciçamente. E, para isso, eu gostaria de perguntar se você vai pedir apoio e arrego ao presidente Lula. Candidato Gilson Machado, 1 minuto e 15 para a tréplica. Primeiro, uma instituição como a prefeitura, você entrar em contato com o presidente e ir atrás de recursos não é apoio e arrego. Já começa a mostrar o seu DNA que você não entende da máquina pública. Tanto é que eu recebi João Campos no meu gabinete e mandei recursos para cá quando eu transformei Recife num destino turístico inteligente. Segundo Dani Portela, eu vou fazer sim, porque é inadmissível o que acontece hoje na região dos morros. Já tem o recurso aprovado, 317 milhões, os cabas não usaram nem metade disso para contenção de barreiras. Agora, fizeram uma tapia, botaram um caco de cimento lá e pintaram. Veio, tá lindo, o hora de cima tirou a foto de helicóptero para a política, fica virado no saci de bonito. Mas a senhora sabe o que eu estou falando. Eu estou falando para a senhora que mora aí no morro, que eu tomei um café com Dona Maria, que ela mora do lado de uma área de desabamento. E eu sei o desespero dela. Quando começa a chover, o filho dela começa a ter crise de ansiedade. Ela tem que sair para casa de parente. Dani, e quem não tem casa de parente para ir, como é que sobrevive, Dani Portela? Então, isso vai ser prioridade no meu governo. A partir do dia 1º de janeiro, eu serei prefeito do Recife e nós vamos resolver o problema do morro definitivamente e sem arrodeio. O próximo tema, vou sortear o próximo tema. O tema agora é mudanças climáticas. Agora é a vez do candidato Daniel Coelho do PSD fazer a pergunta. Candidato, pelas regras do debate, o senhor precisa fazer a pergunta para a candidata Dani Portela, do PSOL. O senhor terá 30 segundos para fazer a pergunta sobre mudanças climáticas para a candidata Dani Portela. O Recife é afetado diretamente pelas mudanças climáticas. A Praia de Boa Viagem já perdeu metade da sua extensão. O trecho que chega até a pracinha de Boa Viagem já foi destruído. Só agora o Recife veio contratar um estudo, pagando consultoria, mas ainda sem projeto, para poder fazer a engorda da praia, coisa que a cidade de Jaboatão já fez há muito tempo. Dani, como prefeita, você pretende fazer a engorda da Praia de Boa Viagem? Daniel. Candidata, só um instante, por favor. Agora sim o cronômetro, que a senhora poderá responder em 2 minutos a sua resposta. A pergunta, aliás. Eu começo afirmando que justiça ambiental é justiça social. O meio ambiente, ele não tem cor, mas a injustiça, ela tem cor, gênero e raça. A gente fala em um conceito, que é o conceito que a gente chama de racismo ambiental. Quando a gente olha para as desigualdades, são justamente a população empobrecida, a população negra, majoritariamente compostas por mulheres, que vivem justamente em áreas mais inseguras. Quem é que mora ao longo de córregos e canais? Quem são aquelas pessoas? Quais são esses endereços? Sobre a Praia de Boa Viagem, a gente precisa entender que é preciso dialogar com especialistas, chamar pessoas. A gente tem sempre diálogo com as universidades para a gente pensar qual é a melhor proposta para resolver o avanço do mar naquela praia. Mas a gente tem que lembrar que naquela área, numa das áreas mais nobres da cidade, na Zona Sul, a gente tem as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social. E ali atrás, poucos metros atrás da beira-mar de Boa Viagem, você tem uma condição muito desigual. No Bode, no Pina, e lá na casa daquelas pessoas, falta água nas torneiras, não chega uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. E agora, Daniel, recentemente, mais uma ponte, mais um parque está sendo construída. Eu não sou contrária a pontes e parques. Eu sou contrária que para construir obras você retire pessoas do seu território. Eu tive ali com Dona Belize, que mostrou as suas mãos calejadas de lavar roupa para aqueles prédios de Boa Viagem. E a sua casa está sendo ameaçada de ser tirada e ela mora ali há 45 anos para receber uma indenização irrisória. Justiça ambiental tem que ser feita com justiça social. Candidato Daniel Coelho, 1 minuto e 15 segundos para sua réplica.
Assim como o Jaboatão fez, nós vamos fazer a engorda da Praia de Boa Viagem, para poder promover o turismo, para a gente poder ter aquele espaço que é tão democrático. Só lembrando que a Praia de Boa Viagem é a praia de todos os recifenses, não só dos que moram em Boa Viagem. Os que moram no Ibura, os que moram em Casa Amarela, os que moram na Várzea, frequentam a Praia de Boa Viagem. Então a gente precisa fazer ali a engorda. Como também, no primeiro momento do governo, nós vamos criar um comitê para tratar a questão das mudanças climáticas. O Recife, que era uma cidade que alagava nas grandes chuvas, hoje o Recife está alagando só com a maré alta. A gente precisa tratar esse problema com a profundidade que ele merece. Nós estamos reciclando apenas 1% do lixo da cidade do Recife. Quando a gente vê cidades... comparando o Recife com outras cidades, a gente tem capitais brasileiras que passam de 10, de 15, podendo chegar a 33% do seu lixo produzido sendo recuperado. Então a gente vai, do ponto de vista ambiental, fazer a engorda, criar o comitê para tratar a questão das mudanças climáticas, cuidar da macrodrenagem da cidade e estimular a questão da reciclagem, com educação ambiental e com a contratação de agentes ambientais que precisam ir na casa das pessoas, nos ajudar a fazer educação ambiental, a ensinar as pessoas a separar o lixo e a fazer com que essa seja uma cidade mais sustentável. Candidata Dani Portela, 1 minuto e 15 segundos para a tréplica. É preciso construir um comitê de monitoramento para as mudanças climáticas e faremos isso junto com a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. É preciso ter ações estratégicas e preventivas. Recife, ele sofre como uma das capitais mais sujeitas às mudanças climáticas no mundo. Então, isso é uma questão urgente. Entendendo que essas mudanças, elas atingem de maneira diferente as pessoas que vivem na nossa cidade. Se a gente quer uma cidade menos desigual, mais justa e igualitária para todas as pessoas, a gente precisa entender o que é racismo ambiental. Entender porque são justamente essas pessoas que moram em áreas mais vulneráveis. É preciso reestruturar as zonas especiais de interesse social, requalificar, fazer regulamentação fundiária, fazer grandes obras de drenagem, contenção, como foram feitas na gestão do prefeito João Paulo, do Partido dos Trabalhadores, quando a esquerda governou a cidade do Recife. E para isso, nós vamos pretender trazer de volta o orçamento participativo. É trazer o povo para sentar na cadeira da prefeita e decidir quais as prioridades para a sua gestão. E nós nos comprometemos em ouvir muita gente e construir com participação popular, com a força dos movimentos sociais. Obrigado, candidata. O tema agora, vou sortear o quarto tema desse bloco. Habitação. Agora quem vai fazer a pergunta é o candidato João Campos, do PSB. Pelas regras, candidato, quem não respondeu nesse bloco é o candidato Daniel Coelho. Então, o senhor tem 30 segundos para dirigir sua pergunta ao candidato Daniel Coelho. Candidato, a moradia é um desafio das grandes cidades brasileiras e a Fundação João Pinheiro aponta uma redução de 20% no déficit habitacional da nossa cidade. Queria saber do candidato qual é a proposta para a redução de cada um desses déficits específicos. São 3 tipologias diferentes. Qual é a ação que o senhor pretende fazer para cada uma delas para reduzir o déficit habitacional da nossa cidade? Candidato Daniel Coelho, o senhor terá agora 2 minutos para a resposta. Nós vamos entrar em 3 frentes. A primeira, a construção de 5.000 habitações, junto com o Morar Bem do governo do estado e Minha Casa Minha Vida do governo federal, mas também a contratação imediata de 5.000 moradias no setor privado, para que a gente possa tirar as pessoas em situação de rua e aquelas que estão na situação de altíssimo risco. Nós temos 237 morros na cidade de nível 4, é aqueles que podem cair a qualquer momento. E a gente sabe, não dá para mandar um auxílio moradia de R$300 e dizer que o problema está resolvido. São já 7.500 pessoas recebendo auxílio moradia. Muitas delas voltaram para a sua residência inicial e continuam correndo risco. Além disso, a gente vai fazer um programa de reforma no lar, também em parceria com o governo do estado, para mais 4.000 habitações. A gente sabe que esse déficit é imenso. E olha, João, falar nessa redução de déficit habitacional somente mudando a conta não é razoável. A sua gestão fez apenas 1.272 moradias. A gente tinha um déficit de 71.000 moradias. Como é que se baixou de 71 para 54, entregando só 1.000 casas? Só lembrando que o prefeito João Paulo fez 4.552 casas. O prefeito João da Costa fez 3.001. Prefeito Geraldo Júlio, 1.905. Essa é a gestão que menos entregou casa. E João, você tem colocado na televisão um número falacioso.
porque você quer somar as casas entregues com as contratadas e com as que vai fazer. Está confundindo o que foi entregue com promessa. Das 1.272 casas, nenhuma foi em projeto iniciado por esse governo. A pergunta que fica, candidato João, é por que na sua gestão foi feito menos casa do que João Paulo, do que João da Costa e do que Geraldo Júlio. Nos últimos 24 anos, essa é a gestão que menos fez habitação e casa popular na cidade do Recife. Foram apenas 19 milhões investidos na Secretaria da Habitação, um número irrisório se comparado ao orçamento da Prefeitura. Candidato João Campos, o senhor tem 1 minuto e 15 segundos para a réplica. Vocês percebem que os candidatos aqui gastam muito mais tempo fazendo ataque, com rancor, com peso, com ódio, do que falar da cidade, do que falar de propostas. Parece que eles são candidatos a pulso, sem gostar da cidade ou sem gostar da missão. Nosso trabalho é com seriedade, é com fazer com qualidade. Inclusive o candidato, mais uma vez, usa dados falsos, mentirosos, foi punido pela Justiça mais de 10 vezes por utilização de dados errados. A Fundação João Pinheiro tem 3 tipos. O maior deles é ônus excessivo da renda com aluguel. E o senhor deveria saber. Depois, coabitação e habitação rústica. Não use dados para poder manipular ou iludir as pessoas. Nós vamos seguir trabalhando. Vão ser 4.700 unidades habitacionais. E foram mais de 10 mil famílias que nós protegemos nas áreas de encosta, fazendo obra de proteção, urbanização e garantindo que as famílias que estavam em risco pudessem estar com qualidade. Entreguei o Vila Brasil 1, Vila Brasil 2, Rui Frazão, Encanta Moça 1, Encanta Moça 2. Vamos seguir fazendo com respeito e com alegria, com leveza, fazendo com presença na cidade e cuidando das pessoas. Vamos fazer muito mais. Candidato Daniel Coelho, 1 minuto e 15 segundos para a réplica. Eu fiquei achando que ele estava falando para o espelho. Eu perguntei a ele por que ele fez pouca casa. Ele ficou me agredindo, dizendo que eu estava mentindo. Veio falar de uma decisão do TRE, a gente sabe, o TRE está agachado nessa eleição. Deu direito de resposta, mas olha, eu vim aqui na sabatina da Globo e eu fui perguntado por Márcio, que está aqui como mediador, por que o Recife tinha um déficit de 71 mil habitações. Não fui eu que inventei esse número, não. A Globo me perguntou aqui ao vivo. Será que está todo mundo errado? Ele inventou esse número de 54 no meio da eleição. A eleição já tinha começado quando atualizaram lá na prefeitura o dado do déficit. Como é que você entrega 1.200 casas e diz que o déficit diminuiu em 17 mil? Ele não quis responder porque entregou tão pouca casa. Então não adianta, candidato. Vim agredir, vim ofender, vim com esse mimimi. Uma eleição é sobre questionamento da gestão. Se você quer ser candidato e não quer ser questionado, então não quer ser candidato. Não entende o papel da democracia. O papel da democracia é esse. Apresentei minhas propostas, disse o que vou fazer e disse o que você não fez. Não venha me agredir, não venha com esse ódio todo. Tenha calma e debata a cidade do Recife. Explique por que não fez as casas, ao invés de agredir um candidato aqui que está reclamando porque o povo está sem casa para morar. Obrigado, candidato Daniel Coelho. Agora vamos às considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para dar um recado ao eleitor. E eu peço que os candidatos nas considerações finais mantenham o respeito, o debate de ideias, de propostas para a capital pernambucana. E o primeiro a falar é o candidato Daniel Coelho, do PSD. Por favor, candidato, suas considerações finais. Queria agradecer a todos que caminharam com a gente nessa jornada. Foram mais de 200 quilômetros caminhando dentro dessa cidade, nos diversos bairros, ouvindo as pessoas, falando sobre os problemas da saúde, sobre os problemas da educação, pautando o debate com propostas e com conteúdo. Nenhuma candidatura apresentou tantas propostas concretas como a nossa. Todas com lastro no orçamento, dizendo os recursos e como a gente ia fazer. Nós precisamos ter a oportunidade de continuar essa discussão. E vemos agora, na véspera da eleição, a chance de poder debater um pouco, de poder confrontar ideias, de poder mostrar o que foi feito e o que não foi feito. Num segundo turno, a gente tem a oportunidade de poder discutir mais, de poder debater mais. Com certeza, quem acompanhou esse debate aqui viu que nós estamos preparados para poder governar essa cidade. Fui 2 vezes vereador da cidade do Recife, sempre muito bem avaliado. Como deputado estadual, escolhido o melhor deputado da legislatura que tive. Como deputado federal, 8 anos. Deles, 6 escolhido o melhor parlamentar do estado de Pernambuco. Como secretário de turismo, nós conseguimos mudar a lógica do turismo em Pernambuco. Hoje, Pernambuco está na moda, batendo todos os recordes de ocupação turística, de movimentação aérea. Nós mostramos ao longo da nossa vida compromisso com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz.
Se o Recife, em 12 anos de governo de PSB, não conseguiu enfrentar os seus problemas crônicos, o que a gente precisa é mudança. Dar um cheque em branco agora e dar continuidade a isso é dizer sim a uma política que foi ausente na habitação, é dizer sim a uma política que foi ausente nos morros, é dizer sim a uma gestão que não resolveu os problemas do alagamento nem os problemas do trânsito. O meu número é 55. Estou disposto a governar essa cidade para fazer dela uma cidade mais justa, para governar com você, de forma democrática, ouvindo as pessoas e construindo solução para os nossos problemas. Para mudar, vote 55, apontando para o futuro, para um Recife mais feliz, mais justo e mais solidário. Obrigado, candidato. Agora é a vez de Dani Portela, do PSOL. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nessa noite. E eu venho aqui dizer para vocês que a esquerda da cidade de Recife tem candidata. Nós construímos nossas propostas ouvindo muita gente, com muitas mãos, com a força dos movimentos sociais, as bandeiras históricas da esquerda que não serão abaixadas, dos movimentos que lutam pela terra, dos movimentos que lutam pela moradia, dos movimentos de mulheres, dos movimentos negros. Nós não abaixaremos a bandeira para disputar voto da direita, voto bolsonarista. Você sabe o quanto custou para a gente defender a democracia. Eu queria trazer uma questão pessoal. Recentemente eu fui mãe e eu sou mãe de um bebê de 8 meses chamado Jorge. E enquanto eu rodava essa cidade, construindo propostas, apresentando um plano de cidade, eu deixei o meu menino. O meu menino sentou e eu não estava lá. O meu menino começou a engatear e eu não estava lá. Esta é uma eleição difícil, mas eu estou aqui para dizer que a gente precisa apresentar uma opção à esquerda nessa cidade. A esquerda precisa voltar a governar Recife, a exemplo das gestões do PT, retomar o orçamento participativo, dizer que a grande obra é sim cuidar das pessoas. Eu quero viver numa cidade que seja mais justa e igualitária para todas as pessoas. Recife nunca teve uma prefeita, mas nós somos maioria da população. Mulheres, população negra, população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência de religiosidades e credos diversos. Eu preciso dizer a vocês que no próximo domingo a gente pode ter uma outra opção. E eu quero te fazer um convite. Botar aquela estrela no peito e a flor na cabeça e votar 50 pelo Recife que você sonha. Obrigado, candidato. Agora o candidato João Campos, do PSB. Gostaria de agradecer, gratidão a todos os recifenses. Eu tive a maior missão da minha vida de governar a nossa cidade. Eu faço isso todos os dias, com alegria, com disposição, com proximidade, com presença. A gente sabe que uma cidade de 487 anos não dá para fazer tudo em 4 anos. Mas eu tenho uma alegria grande de poder ver que a gente está fazendo muita coisa. Você que está nos assistindo, certamente você conhece alguma obra, algum projeto, alguma ação que nós conseguimos levar até perto da sua casa. Contem comigo. Eu estou animado, eu estou disposto, eu estou preparado, eu estou pronto para fazer muito mais. Vocês viram ao longo dessa campanha os candidatos agredirem muito mais a nossa candidatura do que falar da cidade, do que falar de proposta. Eu, hora nenhuma, botei a nossa candidatura para agredir ninguém. Fiz o que eu disse que iria fazer, cuidar da cidade, andar nas ruas, e vamos fazer mais. Vamos entregar o Hospital da Criança do Recife, vamos fazer a central de diagnóstico por imagem com 300 mil exames todos os meses. Vamos fazer mais 3 centros TEA para crianças com autismo. Vamos triplicar as vagas de creche. Vamos entregar mais 4 parques. Vamos fazer a ladeira da Coab. Vamos fazer o elevado da Dom Helder. Vamos fazer novas pontes. Vamos fazer novas formações do embarque digital de ensino superior. Vocês viram que a gente fez o dever de casa. A gente sabe como fazer. Eu acho que a grande diferença aqui é que vocês não me viram só no debate ou na propaganda. Eu estava presente, eu estava trabalhando junto com vocês, no bom e no ruim. Vou continuar fazendo isso com alegria. E queria poder pedir o seu voto, para você também que está indeciso, que você possa dar essa confiança a quem sabe trabalhar e quem mostrou que tem um trabalho aprovado. Eu quero dizer a vocês que eu tenho absoluta certeza que a gente vai fazer muito mais. Mas para isso, no próximo domingo, vota 40. Vota animado, vota com gosto, vota com alegria, que a gente vai fazer muito junto pelo Recife. Obrigado, candidato. Agora é a vez de Gilson Machado, do PL. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento,
e dizer que o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus vai me levar a ser prefeito do Recife no dia 1º de janeiro. Eu quero dizer também que Recife ainda não é a Venezuela. Recife tem a imprensa livre, como a Globo agora, que ficou provado que eu não menti, que quem mentiu foi ele. Ficou provado que realmente existe máfia das creches e também que a gente vai agora buscar a máfia das praças. Porque vocês já viram uma praça dentro do cemitério? E tem que ter segundo turno para debater isso, meu irmão. No cemitério de Parque das Flores, acaba construindo uma praça do lado do túmulo do Covid. Agora, dor de pai, dor de mãe, como do menino Tomás, isso não passa com debate. Isso não passa. Vai ser uma dor pro resto da vida. E tá aí, escancarada a má gestão, a criança morreu. Ainda estavam fazendo carnaval. Eu garanto que quando a gente sair agora não vai ter mais carnaval na rua, que eles vão ter cara de pau de fazer. Eu quero dizer que, infelizmente, a gente só vê o prefeito aqui já se vitimizando quando nós reclamamos da gestão dele, que é uma tragédia, e ele veio tergiversar, arrodear. Não sabe nem quem é o vereador que apoia ele, que está envolvido até o talo na máfia das creches. Ele não sabe nem quem é o Oséias Paulo mais. Então, nós temos as melhores propostas. Nós precisamos levar essa eleição para o segundo turno. Eu quero dizer a você que compre pipoca, ajeite sua televisão, ajeite seu sofá, pegue sua nega véia e se prepare para o debate. E chegue no dia 6, bote 22 lá, ou qualquer um dos candidatos aqui, menos o 40. Porque você merece debater o Recife, porque tem coisa ainda que vai acontecer, e vai acontecer durante o segundo turno. Obrigado, candidato. E assim encerramos o debate com candidatos à Prefeitura do Recife. Se você perdeu ou quer rever algum ponto do nosso debate de ideias, o lugar para isso é o G1. Ainda nesta madrugada, acessando g1.com.br/pe, você encontra a íntegra desse debate. Agradecemos a todos que acompanharam pelo G1, pelo Globoplay e pela Rádio CBN. Para você, uma boa noite e um bom voto no domingo.